muito tempo. Há muita curiosidade, as pessoas perguntam para a gente e não tem muita coisa que eu possa responder porque eu nunca atuei. Então eu sempre pensava, eu tenho que trazer um profissional, e não é um profissional, eu tenho que trazer o ou a profissional, né? Aquela que é de admiração, aquela que é conhecida por boas práticas na área. Isso para a gente é fundamental. Que também, assim, é um exemplo de ética, é um exemplo para ser seguido, é o profissional que a gente olha e fala, eu quero ser como essa pessoa, né? Quando eu crescer, eu quero ser como essa pessoa. Então, recebemos hoje a Vanessa com muito carinho, com muito orgulho, a gente está honradíssimo, né? Falo aqui em nome, acho que de toda a equipe da Interpret2B, Vanessa, que é presidente agora da TPP, que eu fiquei sabendo esses tempos e fiquei felicíssima. Aliás, a nossa sala aqui está muito importante, porque temos vice-presidenta e temos agora a presidenta de associações, vocês são muito chiques. Quase Vice-presidenta lá, Sônia né? Gold. Quase lá, né, Andy? Quase lá. Já fui eleita, ainda não tomou posse. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo e muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, obrigada a vocês, e eu é que me sinto um pouco importante aqui, porque eu estou tão envolvida no dia a dia da tradução que eu quase não paro para pensar. Mas eu estou super feliz de estar aqui com vocês e dividir tudo o que eu tenho com vocês, tá? Incidentalmente, eu sou presidente da TPP até o final desse ano, por esse biênio, mas é só isso. E sou tradutora juramentada há 10 anos, porque fui aprovada no último concurso, que foi há 10 anos, tá? Aqui em Curitiba, no Paraná. Por onde é que eu começo? Pelo Acho que a gente começo, podia, talvez... a gente podia falar um pouquinho como que você entrou como que você virou tradutora? Porque todo mundo morre de curiosidade, porque, né, a juramentada foi ali uma parte do seu percurso, mas eu creio que ela tenha aparecido na sua vida mais recente, quando você já tinha mais experiências. Como é que foi, assim, Vanessa e tradução? É isso que eu vou fazer. Legal. Interessante isso, porque eu tenho pensado justamente nos colegas tradutores juramentados que começaram a ser tradutores a partir do concurso, né? Isso que eu acho interessante. Muitos colegas não tinham vivência com tradução e atuavam em outras áreas, né? E passaram a traduzir mais, né, traduzir os documentos, né, que é basicamente tradução juramentada, a partir da aprovação no concurso. Mas a minha história é de tradução mesmo, é mais longa. Então, eu sou tradutora pública ou juramentada, né, há 10 anos, mas eu sou tradutora, em geral, há quase 30, mais ou menos, né? A minha trajetória vem de uma época em que cursos de tradução ainda não tinham se estruturado no Brasil. Então, eu comecei a estudar idiomas por uma questão de família, porque a família toda gostava de idiomas estrangeiros. Então, eu acabei me identificando com o inglês na escola, com aquela matéria preferida lá do primário, né, do ensino fundamental, como aquela matéria mais gostosa, mais natural, mais agradável, né, que eu não fazia nenhum esforço, eu me divertia só, né? Eu tive professores inspiradores, isso é fundamental também, né? Então, tinha esse ambiente em casa, com muitos livros, e pai e mãe que já liam em outros idiomas, né? Isso foi um estímulo fundamental. E ainda por cima, professores inspiradores. Meu primeiro professor de inglês da 5ª série era o professor Romeu, tinha um Black Power, em plena década de 70. Era uma paixão, eu adorava ele, e adorava inglês, enfim. Depois tive uma outra professora também queridíssima, que tinha uma técnica de dar aula bem simples, mas muito agradável. Ela dava aula com slides, também era uma delícia, né?
Então, foi meu contato com as primeiras aulas de idioma estrangeiro, que foi o inglês, foram prazerosas, agradáveis, aquilo ficou muito natural para mim, né? Depois, quando eu tinha 14 anos, eu acho, estava lá na 8ª série, e uma amiga minha falou assim: ah, Vanessa, vamos fazer uma coisa de tarde, né, no contraturno? Vamos fazer um curso de italiano só para passar o tempo? Daí eu fui. Então, daí eu fui fazer um curso de italiano só para me divertir. Era um curso de 3 anos aqui em Curitiba, o Dante Alighieri. Também fui fazer só pelo prazer. Daí eu entrei no segundo grau, no ensino médio, numa escola técnica local, que hoje é o Centro Federal de Educação Tecnológica. Na época, na década de 70, era a escola técnica. E lá também tinha um clube de línguas. Pronto, lá fui eu estudar, ganhei bolsa de inglês, fui estudar alemão só pelo prazer. Então, parece que, de fato, eu fui me identificando com idiomas estrangeiros desde sempre, né? Eu não acredito em dom, eu acho que há circunstâncias que vão nos mostrando certas facilidades que a gente tem, né? E oportunidades e ambientes que favorecem o desenvolvimento, né? Então, acredito em se envolver e se desenvolver. E foi assim que eu fui desenvolvendo o inglês, que acabou prevalecendo com o idioma estrangeiro com o qual eu mais, né, o que eu mais estudei e com o qual eu mais trabalhei e trabalho. Tá? Então, assim, acabei fazendo o Interamericano aqui em Curitiba, terminei o Interamericano, daí fiz aquele examezinho lá, aquela certificação do Michigan, né, aquele certificado, daí ali eu já estava na universidade, eu entrei na universidade fazendo ciências sociais, que eu adorava, mas depois era um curso que o pessoal estava todo saindo, porque estava complicado, era muito teórico e o mercado de trabalho estava bem atrapalhado. Daí surgiu uma vaga em letras em inglês, migrei para letras em inglês e me formei em letras em inglês. Mas aí eu já estava dando aula, já tinha me formado no INTER, já estava dando aula, enfim. Então, a minha passagem pela universidade através de letras em inglês foi meio formal só, assim, né? Mas eu lembro que, na época, não havia pós-graduação em literatura, desculpe, em tradução, né? E aqui na Federal, que é a minha fonte de formação, né, a Federal do Paraná, de Curitiba, depois de uma reforma do curso de letras, só surgiu a pós-graduação em tradução literária, que é uma coisa maravilhosa, mas que na época eu acabei não me envolvendo, né? Hoje é o meu sonho dourado, ainda sonho, ainda vou ser aluna da Amarilis, como eu já estava combinando com ela antes de entrar aqui ao vivo. Mas, então foi assim, foi uma coisa meio incidental, meio natural, dentro dos recursos que havia na minha época. Então, eu nasci na década de 60, fui para a universidade na década de 80 e foi indo, né? Daí eu dei aula durante muito tempo, mas a aula é uma coisa que se esgota, porque a remuneração, em geral, é muito, né, precária. Daí eu tentei trabalhar em empresas como secretária bilíngue, apenas para me manter, mas sempre eu tive alguma experiência, sempre um pouco isolada, um pouco incidental, que me levava para a tradução. E a tradução era absolutamente prazer, apaixonante. Então, em 1985, uma amiga pediu para eu fazer uma tradução para o inglês de um pequeno texto do companheiro dela, que era um pastor de uma igreja batista que ia publicar aquilo numa revista batista americana. Era um pequeno texto e eu me aventurei fazendo aquilo. Eu era uma amiga muito querida, né? E ele é um cara muito bacana, e eu me aventurei fazendo aquilo. E na época eu tinha futuros sogros norte-americanos que moravam aqui no Brasil. Eu estava noiva de um americano, e daí
eles foram meus revisores, então já era uma situação toda privilegiada, já era a tradução para o inglês, e ainda por cima com o apoio dessas pessoas queridíssimas que ainda revisaram para mim com todo o carinho. Então ficou um trabalho bem bacana e foi publicado na época. Então é interessante que eu já parti para a tradução do português para o inglês, né? Você começou pela versão, então. Exatamente, comecei pela versão, né? Mas foi uma coisa isolada e demorou muito para as próximas traduções aparecerem, demorou muito para outras coisas aparecerem. Eu tinha muito foco em aulas, né, em dar aula, ou em tentar coisas assim para sobrevivência, como eu falei para vocês, como secretária, bilíngue, essas coisas, né? A área corporativa, que eu não gostava porque era uma experiência muito limitada, né? Qual é o grande barato, o grande prazer da tradução? O aprendizado contínuo. É essa a paixão para mim da tradução. Não tem absolutamente um dia que eu passe sem aprender alguma coisa. E isso também, se você tem uma postura mais reflexiva diante da vida, como eu que sou overthinker, né? Que penso demais, também nos remete a uma certa humildade de perceber que a gente nada sabe, né? A gente está sempre aprendendo. Então, essa, na verdade, é a minha postura. Eu realmente sei que nada sei. Eu tenho tudo para aprender. E a tradução, para mim, é muito isso. É muito fonte de aprendizado contínuo e renovação, inclusive, do conhecimento. Porque se estamos trabalhando com idiomas, estamos trabalhando com uma realidade mutante, né? É uma dos nossos grandes desafios, né? Gente, realidade mutante, é isso, tem tudo a ver. Né? A linguagem, o idioma é linguagem humana, é expressão humana, e estamos em constante mudança, né? Então, a língua, o idioma reflete isso, portanto, ele também está em constante transformação. Então, por exemplo, aquele conceito convencional de domínio de idioma é questionável, né? É uma falácia. Nós podemos perseguir o máximo de conhecimento possível, mas a ideia de domínio de idioma é muito relativa mesmo, né? Por exemplo, não dominamos nem o nosso idioma chamado nativo, né? Então, isso é só uma das reflexões com as quais eu venho me deparando aí ao longo dessa trajetória. Então, isso é um pouco do meu começo como tradutora. Tá? Vani, e assim, que momento a tradução juramentada entra na sua vida? Quando que você para e fala assim, existe isso aqui, é isso que eu vou fazer. Você sabia realmente do que se tratava quando você prestou um concurso? Você sabia o que ia ter que fazer? Teve aquela coisa do expectativa e realidade? Ou realmente a realidade, ela correspondeu à expectativa? Como que foi isso? Olha, foi um processo fascinante, porque eu fui me envolvendo com tradução e me tornei uma tradutora técnica, também por circunstâncias e por oportunidades. É muito incidental esse processo no Brasil ainda. Infelizmente, a profissão de tradução do tradutor ainda não é reconhecida, mas justamente esse aspecto mais normatizado da tradução chamada juramentada é que me chamou a atenção, né? Porque é a tradução certificada por excelência, por lei, né? Hoje, felizmente, nós temos aí processos de certificação, por exemplo, pela Abrates, né? Que é um processo também ao qual eu me submeti. Eu também sou certificada pela Abrates, eu acho bem bacana isso, né? É uma forma de estruturação da profissão que merece todo o respeito, merece toda a consideração, mas que ainda está caminhando, né? Mas eu vi um pouco disso na tradução juramentada.
uma normatização da tradução e da atuação como tradutor. Mas eu tinha um mínimo de informação sobre como funcionava, né? Eu fiz uma pós-graduação em tradução também há 10 anos, um pouquinho antes do concurso, e lá eu conheci um pessoal queridíssimo, assim, que tornaram-se amigos meus até hoje, tradutores, inclusive alguns se tornaram, fizeram um concurso e se tornaram juramentários também. Em especial um amigo que foi a pessoa que me fez fazer o concurso, porque eu sou uma pessoa meio informal demais. E daí, quando abriu o concurso em 2011, fazia 22 anos que não abria concurso aqui, porque a tradução, até hoje, ela tem, digamos, uma jurisdição estadual. São as juntas comerciais de cada estado que cuidam da tradução juramentada. Fica lá no site da junta comercial o nome dos tradutores, as leis relativas, a tabela de emolumentos, e todo esse tipo de coisa, né? Isso é por estado no Brasil, é organizado por estado. Mas a legislação é nacional, né? Inclusive, nesse exato momento, a legislação está em discussão, né? Eu não posso adiantar muita coisa para vocês, porque isso está exatamente nesse momento em discussão, com uma porção de coisas aí para serem revistas e fechadas e tal. Mas, falando do que ainda vale até hoje, né? Esse concurso era estadual, feito pela junta comercial de cada estado, e ele não tinha uma frequência definida, ele era definido meio em função de uma demanda que também só Deus sabe que demanda era essa, né? Não era muito claro, né? Eu só tenho o registro de alguns colegas do concurso anterior, que tinha sido em 89, dizendo que alguns tradutores mais ativos estavam naturalmente envelhecendo, e um deles em especial, que fazia 5 idiomas, acabou falecendo, né? Então aí parece que começou o grupo era relativamente pequeno e essa demanda parece que começou a ficar mais visível. Mas isso não é nada muito oficial, assim, é meio o que a gente sabe mais ou menos do que é a história que motivou esse concurso de 10 anos atrás. Mas... Vani, então essa sim? história de que os tradutores vão morrendo para daí abrir concurso não é mito, isso é real. Não, eu acho que é natural, e a gente tem que pensar nesses termos mesmo, né? A gente tem que pensar nesses termos mesmo. Porque isso era piada, né? Quando nós éramos estudantes, isso era meio uma piadinha. Não, tem que morrer uma leva para abrir. É uma coisa mórbida, mas então, pelo que você está falando, é isso mesmo, não era piada de estudante. Não, quer dizer, essa é uma das versões, Amarilis, mas eu não sei, é porque todos esses critérios, e principalmente esse aspecto político da definição de um concurso, é que é sempre um pouco nebuloso, né? Até hoje ele sempre foi muito definido sem a participação dos tradutores, sem a discussão com os tradutores. Agora é que nós estamos nessa briga, mas, enfim, isso é outro capítulo. Mas, enfim, surgiu esse concurso, foi definido esse concurso, e eu, muito lunática, nem pensei em fazer. Eu pensei, eu não sei traduzir documento, meu Deus, eu? Daí, um desses amigos que eu fiz na pós-graduação falou, em hipótese nenhuma você vai perder esse concurso, tá louca? Você vai fazer, sim. Eu falei, putz, mas eu não sei nem por onde começar a me preparar, eu não sei como é que... Daí, eu sou curiosa, sim, Vanessa, sim. quem que é esse amigo? André Riques Bruel, eu não sei se... Muito amor. O André Rico. É um adorável, uma pessoa adorável, querido demais. Colega de bar, gente. Por aí, né? Fotógrafo oficial, né, dos eventos. É uma pessoa maravilhosa. Como se fosse um irmão mais novo para mim, né? E assim, daí o André, daí a Raquel Scheitzer, é um nome conhecido no mercado, uma pessoa também adorável, uma colega
amiga Ela fraterna, que eu é tinha morado. espetacular em Ela todos é os fora do sentidos. comum, né? Minha Ela, vizinha. Minha ai, que vizinha, legal, sério. que privilégio, que Então, privilégio. tudo. A Raquel, ela, eu acho que a Peg, mas eu não sei se a Peg estava junto, mas A ela Peg é fez. outra. Gente, vão guardando esses nomes para a vida. Peg, Raquel, É um André. privilégio, porque elas eram minhas ídolas, e de repente eu comecei a estar junto com elas, é muito privilégio. Mas a Raquel montou um curso preparatório, assim, eu acho que foi de um sábado só, eu não sei como é que foi aquilo. Infelizmente, eu confesso aqui que eu estava tão quebrada que eu não pude pagar o curso. E eu não fiz o curso, porque eu não tinha dinheiro na época, imagine. Existe Total, curso para tradução juramentada? não que eu Assim, um saiba, curso preparatório? Não, né? não que eu saiba, eu já chego lá. Mas, enfim, ela fez esse cursinho preparatório por conta própria, né, pela empresa dela, a versão brasileira, e foi bem bacana, ela foi uma coisa bem estruturada, só que eu, infelizmente, não tinha nem dinheiro para participar, morrendo de vergonha, enfim, eu toda caipira. Daí, o André teve a generosidade de dizer, você vai fazer esse concurso, sim, e eu te empresto o material do curso da Raquel. E ele só me emprestou que ele pôde ali, e o único documento que eu olhei foi procuração. E foi o documento que caiu na prova. Eu falei, não acredito. No dia Gente, da prova, diga, pode ir quando falando. é para ser, né? Parece que o universo É, realmente converge para que. meu Deus, meu Deus. E Gente, daí, quais as assim, chances, né, de você estudar um ponto de tudo aquilo que podia acontecer e ser aquilo que cai na prova, gente? pois Eu é. nunca tive essa sorte na vida, mas, né? Vambora, a gente não desiste. Caramba, Não, Vanessa, era não é para assim. ser. Sei que daí eu lembro que no dia, ainda o André, querido, me mandou uma mensagem me animando, assim, ele falou, tá tudo em você, vai em frente, vai lá. Não tem palavras, né? Amigo desse quilate não tem palavras. Né? Não, Enfim, não, fui lá nossa. e fiz. Daí até vi algumas pessoas que eu conhecia, eu vi lá indo para fazer a prova, assim, veteranos e que não passaram no concurso. Bom, o que é o concurso? Não tem vaga, não tem número de vagas, pelo menos esse concurso do qual eu participei, é que normalmente não tem número de vagas e não rende cargo público. Não é para um cargo, né? Você não é empregado a partir da aprovação no concurso. É apenas uma certificação. Né? E foi assim. Então, foi um contingente de quase 900 pessoas no total para fazer o concurso. 900 pessoas no Metade Paraná. no Paraná. Metade disso era para inglês, a outra metade para vários idiomas. Né? O concurso foi elaborado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal, portanto, né, credibilidade máxima e absoluta, rigor absoluto, tudo organizadíssimo, rigoroso, 2 dias de prova, com um vestibular. Primeiro dia, prova escrita, versão para o inglês, não, desculpe, tradução da procuração em inglês para o português, e versão de um trecho de 2 parágrafos, um texto comercial, assim, de meio de comercial, para o inglês. Vânia, mas na hora da inscrição já começa também o processo seletivo, não começa? Porque tem alguns requisitos lá que você precisa preencher. Sim, Eu não desculpa. pude, por exemplo, eu não pude quando abriu em São Paulo, porque eu não tinha a idade mínima exigida, que Nossa, na que época loucura, era 21 anos e eu não tinha. que Eu loucura. também, assim, eu imaginava que eu não ia passar, tá, gente? Eu ia só de metida besta mesmo para saber como que era o concurso. Mas Marilis, aí entram as questões estaduais, sabe? Enquanto o concurso é Ah, feito em cada estado, né, promovido pela Junta Comercial de cada estado, aí vão variar algumas condições, sabe? Então, eu não lembro dessa condição de idade, eu só lembro da questão de ter curso superior, qualquer um, e ter
e ser brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado. É isso que eu lembro, né? Só. Não tinha... Era uma coisa bem simples, né? Eram bem poucos requisitos aqui, pelo menos que eu lembro, né? Bom, daí fiz a prova, não tinha a menor ideia, eu me senti confortável com a prova, né? E daí passei Gente, na primeira você vê etapa. como são as pessoas, é a primeira pessoa que eu vejo falar isso. É aquela, né? Vanessa, vamos lá. Imagine. Daí eu passei passei na primeira etapa e me surpreendi com muitas pessoas que não passaram. Me surpreendi. A média era 7, e daí muitas pessoas não passaram. Mas, como eu falei, não havia um número de vagas, era realmente critério mesmo, né? Nota de cortes. As pessoas que não passaram não foram para a segunda etapa. E a segunda etapa foi a prova oral, marcada num outro dia, que foi o seguinte: você entrava numa sala sozinho, daí tinha uma ou duas pessoas, você era filmado, e você tinha que fazer duas atividades. A primeira era eles te davam um texto no idioma estrangeiro que você tinha escolhido, e você tinha que ler. Então, desculpem a tosse seca aqui. Imagina. Você tinha que ler para ter para avaliação de pronúncia e entonação, porque aí é a prova do lado do intérprete, né? Porque é tradutor público e intérprete comercial. Então, o aspecto de intérprete seria avaliado nessa prova oral. Então, você tinha que ler um texto demonstrando conhecimento de pronúncia e um tom de voz adequado a um intérprete, né? Isso era a primeira atividade. A segunda atividade, você tinha que criar um texto na hora sobre o tema que você quisesse, eu acho, né? Um tema atual que você quisesse. Você desenvolvia rapidamente um texto ali, mas tinha que soltar o texto sem ler, né? Tinha que soltar o texto assim, falando naturalmente, né? Ali eles avaliavam também pronúncia, né? Fluência, enfim, esse tipo de coisa, né? E por 3 minutos. 3 minutos. Parece pouco, Parece, mas é uma é uma eternidade eternidade. quando você tem que Quando você fala, responder né? aquilo. E daí eu passei, daí eu fui aprovada também, né? Para minha surpresa, dos quase 400 candidatos que tentaram a prova para o inglês, só 80 mais ou menos passaram. Desses 80, pouquíssimos hoje trabalham com tradução juramentada. Eu Isso é uma aqui no coisa Paraná interessante de observar. conheço poucas pessoas que trabalham. Então, você está me falando 80, eu estou surpresa, porque acho que eu devo conhecer umas 10 pessoas. E olha lá se tudo isso da Uhum. área. Vanessa, uma coisa que, assim, eu já fui corrigida, porque eu falava o tradutor juramentado, a tradutora juramentada. E aí as pessoas falavam, não é tradutor juramentado, juramentada é a tradução, é tradutor público ou tradutor público juramentado. É isso mesmo, a gente não pode falar que é tradutor juramentado, a gente que é da área, pelo menos, né? Aí eu não falo como tradutora juramentada, eu falo como tradutora, tá? Com pé na linguística. Tá. Juramentado é o termo que caiu em domínio público. Por que é errado? Por que é proibido? Né? Eu só achei ele mais difícil de falar, porque é mais longo. Juramentado. Mas não é esse rigor de o que é juramentado, se é o tradutor, se é a tradução. Eu acho isso meio bobo. É um rigor, pode ser que se aplique, mas eu não sou uma pessoa com esse tipo de rigor, tá? É um termo que caiu em domínio público, então se fala o tempo todo, tradutor juramentado, tá? Então a gente pode, pessoal, aí, ó. Nem que Pode, seja pelo menos no popular. Talvez, então, em isso, algumas esferas mais profissionais, mesmo mais formais, a gente não sim. possa, né? A gente não deva, não sei. Não, é que o Mas... termo oficial é tradutor público, mas juramentado todo mundo fala e E tá não é tudo bem. percebido como errado. Por isso que eu acho que é um rigor que tem justificativa em algum contexto aí, meio raro, muito específico, né? Mas eu não ligo para isso, não. Legal. Vanessa, então, essa é uma coisa que a gente também sempre fala para os nossos alunos é que tradutor não pode ser MEI. Nós não somos microempreendedores individuais, nós temos que ter empresa, né? Nós pertencemos à categoria simples ou super simples. E, enfim, a gente precisa emitir nota fiscal como empresa, como pessoa jurídica.
Como que isso funciona com a tradução juramentada? É o mesmo esquema? Ai, Marisa, isso me pega porque eu já pedi para o meu... Eu tenho uma pequena empresa e eu pedi para o meu contador ir lá na TPP falar exatamente sobre isso. Eu acho meio complicadinho, me fogem detalhes técnicos. Me perdoe por não conseguir Não? responder isso em detalhes para você. Eu só sei que, por alguma razão, tradução em geral, não é tradução, ah, tradução em geral não se encaixa para, né, não permite o MEI. É Me que como perdoe. você... Não, desculpa até eu, essa pergunta não estava no script, tá, gente? É que me veio agora, quando você comentou que no concurso não tem cargo público, vocês não estão ali competindo por uma vaga por um cargo público, na verdade o número é ilimitado de vagas. E aí eu fiquei pensando como que funciona isso, né? Então, ao mesmo tempo você não é um funcionário público, né? E aí também não sei se enquadra na categoria empresário, né? Como que fica isso? Olha, gente, é mais uma coisa para a gente ir atrás aí e a gente descobrir como Olha, que é. olha, isso é uma coisa que eu posso adiantar, que na discussão legislativa atual, isso está em pauta. A questão de permitir que o tradutor seja tradutor público, né, seja empresário individual. Isso está em pauta agora. Não É sei uma como é que... briga muito grande, já faz Mas, muito tempo, né? é isso, isso. Não está... Está proposto, mas eu não posso dizer que isso está fechado, tá? É uma lei que está em discussão, então eu não posso dizer que isso está fechado. Mas isso está proposto, está previsto, tá? Para usar um termo jurídico, está previsto nessa última atualização de lei. Porque ela tem aspectos muito controversos aí. Eu prefiro não entrar neles agora, porque é uma discussão bem específica, bem detalhada, que outras instâncias estão levando adiante, tá? Eu até E faço uma, parte... Diga, pode não, falar. não pode. Eu estava falando porque é assim, a única coisa que eu comentar com você, porque até tem uma outra questão acontecendo que é do reconhecimento nacional e não mais estadual. Também tem, Sim, né, para que se aplique, tem algumas coisas assim que estão sim, é para mudar exatamente, aí, né? sim, sim, exatamente o que está em jogo. É que no ano passado, uma instrução normativa lá, não, é um remendo de lei, é que os tradutores juramentados, os tradutores públicos, eles foram colocados junto com, num pacote só, chamado desburocratização. Então, eles misturaram o tradutor juramentado com outros profissionais do setor público que não tem nada a ver, foi uma coisa bem atrapalhada, tá? E daí eles interferiram em alguns aspectos que estavam bem regulamentados e fundamentados no nosso chamado ofício, tá? Então, agora nós estamos numa batalha para reverter alguns aspectos, mas como a gente está nesse processo agora, eu prefiro não entrar nesses detalhes, tá? Porque Claro. tá tudo meio no ar, então eu não posso nem dizer assim será, assim está, como é que vai ficar. Está tudo no ar, não está definido, tá? Então, eu diria isso, que e justamente porque não está definido, até hoje está valendo a última instrução normativa. Então, eu vou esclarecer para vocês o que for possível de como funciona até hoje, tá? Então, enquanto essa última estamos atuando de acordo com a penúltima instrução normativa, porque a última está em questão, né, e não está implementada ainda. Tá? Não teve o martelo batido ainda, né? Isso. Felizmente, porque ela tem controvérsias. Tá? Então, porque nós não fomos convidados a participar, mas agora estamos justamente construindo esse espaço de discussão para participar dessa Aí você volta e conta pra gente o que deu. claro, Como que claro, ficou, por favor. com o maior prazer. Vanessa, Só que, diga, pode falar. eu ia perguntar agora do teu dia a dia. Porque, assim, tem uma questão na vida dos tradutores que é uma certa aventura, né? A gente sempre fala, nunca sabemos o que vai cair na nossa mão, sempre cai alguma coisa diferente. A gente num dia está lidando com um assunto, no outro vem
algo assim completamente nada a ver, impensável, inimaginável. Com vocês acontece isso também? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu diria o seguinte, eu vivo exclusivamente de traduções, não apenas de traduções, as chamadas juramentadas, mas exclusivamente disso, principalmente das juramentadas. Isso é o que eu diria que foi a minha reversão de expectativa. Eu jamais sonhei que eu teria um volume de traduções juramentadas tão grande. Eu Aí, pessoal, ó. jamais imaginei isso. Eu jamais imaginei. E o Mas que tem vem, dois. assim, Vanessa? Desculpa, é curiosidade mesmo. O que Sim, vem? Assim? Te procuram para traduzir que tipo de material? eu queria só dizer por que me procuram. Tá? Se tem Hum. tantos outros colegas brilhantes e adoráveis. A maioria desses colegas não está dedicado exclusivamente à tradução juramentada. Já tinha outras atividades antes. Então, alguns se concentraram na tradução juramentada, como o André, por exemplo. O André, perdão, o André é um tradutor que trabalha muito com tradução juramentada, muito. Ele trabalha bastante. Ele está sempre sobrecarregado de tradução, como eu, né? Mas então, por que as traduções chegam até mim? Porque eu me disponho. Então, eu vivo só disso. Vários colegas que ou estão sobrecarregados ou que estão, por qualquer outra razão, fazendo outras atividades, optando por outras atividades ou privilegiando outras atividades, sabem que eu aceito a tradução e passam para mim. Passam para mim. Então, assim, a palavra-chave para eu viver de tradução, não exclusivamente juramentada, mas muito, em grande parte juramentada, eu diria que a palavra-chave é disponibilidade. Isso implica até em ser um pouco kamikaze. E quando o cliente te manda um WhatsApp sábado à noite, você responde. Por quê? Por que eu faço isso? Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas por que eu faço isso? Porque eu vivo disso. Eu não tenho outra fonte de renda. E ninguém é obrigado a viver perigosamente como eu. Mas foi a minha opção. Eu fui lentamente optando por viver de tradução. Eu fui me desligando aos poucos de outros empregos, tanto na área corporativa como professora. Eu fui aos poucos me desligando, me concentrando só em tradução. E daí, quando entrou a tradução juramentada, houve essa reversão de expectativa surpreendente, positiva. Eu não pensei que viesse tanto. Daí eu entendi que muitos colegas não se interessaram, não gostaram da tradução juramentada, porque, de fato, ela é muito repetitiva, né? Já vou entrar no quê, né? Não, mas eu queria te Sim. agradecer por fazer isso já, por você quebrar o mito de que não é possível viver de tradução. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida, não sei quantas vezes eu ainda ouço. E, queridos alunos, temos aqui, neste momento que eu estou vendo, 3 professoras. A Vanessa, né, ela deixou a academia, né, a docência, mas ela é professora. Temos aqui 3 professoras, né, relacionadas à área de tradução, professoras de tradução, que vivem de tradução. A tradução é a fonte principal da nossa renda. Então, olha, mitos sendo quebrados. Não é possível que seja só a gente, né? Ou que só a Mas de gente tem fato, essa... para viver de tradução, aí isso exige uma postura, né? Uma disponibilidade, uma, Uma uma, uma, disciplina. uma disciplina mas também não uma disciplina assim terrível, rigorosa, né? Eu sou uma doida, eu também tenho um lado bem porra louca, eu sou uma pessoa, eu acho que a Marília já contou para alguns aí que eu estudo bateria, estou com 60 anos de idade, com neta, estudando bateria. Não, eu ia até Então, perguntar para eles, né, os alunos que nós temos aqui, Marcelo, Manu, Tuane, Dani, quando a gente ouve assim,
tradutor juramentado. O que vem na cabeça da gente? Qual é a imagem que nós formulamos? Até você, Andy, quando a gente escuta em tradutor público juramentado, o que a gente formula na cabeça imediatamente? Algo muito complexo. Posso falar como no sentido de cliente também, não só de Sim. alguém que tem o objetivo de ser Não, tradutora? quando você ouve isso, o que você formula? Qual a imagem desse profissional que vem na sua cabeça? O olho da cara. Caro! De ser caro? Essa Tuane é uma figura. Sim. Essa é o que vem na minha mente. O olho da Mas cara. aí então é um profissional bem sucedido e rico, é isso? Não, é porque normalmente a tradução juramentada bom, pelo que eu escutei, é caro. A Entendeu? Vanessa ela vai falar mais sobre isso depois, como que é Mas a tipo tabela assim, e tudo mais. não estou falando que seja isso, mas é por causa assim de pessoas que já ouvi que precisavam fazer tradução juramentada e tudo. Foi essa a minha percepção, mas eu não sei se é verdade. Tuane, muito legal você ter levantado esse aspecto, viu? Muito legal mesmo. Ela é uma figura, mas ela é ligada. Gente. Eu adorei, porque é a Obrigada. velha discussão. É a velha discussão sobre preço, precificação, né? Como é que o preço se forma? Existe um movimento de mercado que vai criando uma faixa de preço, chamada razoável, né? Isso é uma construção histórica, né? A tradução juramentada... Diga. Desculpa só, Vanessa. A Tuane, gente, ela é super nova, ela está começando e ela está já 1000 anos na frente. Tuane está o quê? Com uns 20, 21, 22 anos de idade. São 23. Ela fez 20... você fez aniversário também esses dias, 23. É. Então, assim, ela já terminou o curso de formação de tradutores da Inter2B, ela já faz interpretação médica, ela está, assim, já 1000 anos na frente da gente. Que então, legal. ela tem, assim, ela já está com o radar dela muito mais na frente, muito mais ligado. Muito bom, Tuane, isso que você levantou realmente. Vanessa, desculpa, pode continuar essa questão da precificação. Desculpa, Vanessa, só interromper, Lili, a gente já pode consertar a questão do YouTube, tá? Ah, tá. Eu mandei para você o link, pode passar para a Vanessa que a gente já vai pro site direitinho. Tá bom. Pode continuar, Vanessa. Não, pode continuar a história. Tá bom. Não, eu achei bacana a Tuane levantar a questão do preço, porque é o seguinte, uma das novidades que está para acontecer na tradução juramentada é uma tabela nacional que estão pensando, sabe? Porque hoje em dia as tabelas são estaduais, né? E, em tese, as pessoas devem recorrer à tradução juramentada pelos tradutores do seu estado, né? E daí, se há diferença entre as tabelas, como é que fica isso, né? Por exemplo, a tabela do Paraná é considerada bem razoável para baixa, né? A tabela de Goiás, por exemplo, são preços bem mais altos. Tem muito poucos tradutores lá. Quer dizer, são essas coisas que vão definindo o preço, né? Mas, em geral, existe uma faixa, mesmo para a tradução não juramentada, né? Por exemplo, o Sintra tem a famosa tabela de referência, né? Que eu acho sensacional, que todo mundo costuma, né, achar que é um pouco alto e tal, mas o preço é um pouco alto e eu acho maravilhoso, eu acho uma referência de dignidade, né? Porque a gente paga sem pestanejar para profissionais de todas as áreas, né? Do direito, da engenharia, da medicina, daqui e dali, mas para o tradutor, que também tem toda a sua formação, tem toda a sua história, né? Nossa! Então, eu acho que é apenas uma falta de convívio com o mundo da tradução, e essa oportunidade aqui é maravilhosa nesse sentido de educação sobre o que é a tradução, né? Sobre essa atividade que é serviço e é produto, né?
ela é serviço, mas gera produto, no caso da tradução escrita, né, documentos. Né? Então, assim, é bem interessante sempre pensar no que é o chamado preço alto. Né? É claro que se um tradutor resolve cobrar muito acima de qualquer faixa de mercado, né, a resposta do mercado vai vir negativa. Né? Então, eu acho que existe uma faixa. O mercado é mais ou menos autorregulador. Existe uma faixa dentro da qual a gente tem que atuar. Né? E a tradução juramentada hoje ainda é regulamentada por tabela de emolumentos. Imagine, emolumentos, olha o nome, né? Olha o palavrão. Isso aponta para a antiguidade da lei. Né? A primeira lei de tradução, sobre tradução juramentada é de 1943. Olha que lindo. Enfim, mas, enfim, os emolumentos, né, os honorários, o preço, é tabelado ainda. Né? E as juntas comerciais têm no seu site a tabela. São 4... A unidade de preço ainda é a lauda, né? 1000 caracteres sem espaço. Lauda também é um nome que remete à antiguidade. Né? São 4 laudas. No Paraná, é a chamada lauda de documento civil, né? Tipo RG, CPF, coisas assim, bem básicas, que, no caso da tradução, né, do idioma estrangeiro para o português, sai R$ 47,00 a lauda, cada 1000 caracteres sem espaço, e R$ 55,00 a versão do português para o idioma estrangeiro, a lauda. Né, desses chamados documentos civis. RG, CPF, carteira de motorista, essas coisas básicas. Né? Também há espaço para controvérsias. Daí tem a chamada tradução especial, né? Que é a tradução técnica, jurídica, né? Por exemplo, contratos, laudos médicos, esse tipo de coisa a gente traduz também. Né? Aí eu entraria nos documentos que mais são traduzidos. Né? O que a gente mais traduz como tradutor juramentado? São os documentos de pessoas de estrangeiros que vêm para cá, que precisam se identificar, ou de brasileiros que vão para o exterior, que também precisam se identificar, tanto em termos civis, quanto em termos acadêmicos, por exemplo, né? Ou jurídicos, quando tem relações comerciais que envolvem questões legais. Tá? Então, a gente traduz muito certidão de nascimento, certidão de casamento, diploma de graduação, histórico escolar, esse tipo de coisa, contratos de empresas que fazem, né, que têm relações internacionais, comerciais internacionais. Isso é muito comum, são os documentos que a gente mais traduz. Tá? Para famílias que estão migrando para o exterior, a gente traduz um conjunto maior, entra até imposto de renda, por exemplo, né? Extratos bancários, às vezes. Né? Esses são os exemplos mais frequentes de documentos que a gente traduz. O que mais que vocês gostariam de perguntar? A questão é quando o cliente te procura. Como que é a questão de prazo? Eles te procuram assim, não, Vanessa, você tem 2 meses para fazer esse trabalho. Fica tranquila. Como que é assim? Porque para a gente, né, principalmente quando é texto técnico, aquilo não, eu preciso para, tipo, você não consegue fazer em 30 minutos, né? Aí você olha lá, são 300 páginas. Olha, tem todo tipo de cliente, tá? Em geral, o cliente não entende como funciona isso. Né? Hoje, meia hora antes de entrar aqui na reunião, uma pessoa me procurou dizendo como é que funciona. Né? Então, já achei o máximo que perguntou como é que funciona. Eu já tenho um textinho padrão que eu já mando explicando. Né? Mas, em geral, de fato, o cliente não sabe como é que funciona, quanto tempo leva. Né? Então, com a prática, a gente acaba definindo o tempo que a gente precisa para executar a tradução de cada documento. Né? E, naturalmente, existe todo um cronograma de trabalhos com diferentes prazos que a gente tem que ir coordenando, né? Tem que ir
organizando para atender todos os prazos, porque são... O que são os prazos? São, basicamente, a necessidade do cliente versus a tua capacidade de executar a tradução. É essa relação, a necessidade do cliente com a tua capacidade de executar a tradução. É esse acordo que tem que ser feito para definição do prazo, né? Alguns tradutores, alguns colegas já têm um prazo fixo que eles oferecem. Já falam, ó, eu entrego em tantos dias, entrego em 5 dias, tá? Alguns colegas adotam essa prática. A minha prática é esse diálogo, esse acordo entre a necessidade do cliente e a minha capacidade de atender. Então, às vezes surgem urgências reais, né? Urgências reais de clientes que não entendem que aquilo não pode ser executado no tempo que eles imaginam. Por exemplo, tem a clássica situação do preciso para ontem. Já apareceu uma piada entre os tradutores, que é a resposta: então é só você me enviar o documento anteontem que eu faço para ontem. Né? Já virou folclore, né? Também tem aquela, né? O quanto antes você puder. Não dá, né? Quanto antes é vago demais, né? Se nós trabalhamos com contabilização de texto, ou palavras quando é texto não juramentado, ou laudas quando é juramentado, se falamos em preços, se falamos em valores, se falamos em prazo, não dá para quanto antes, né? Isso quanto antes é sinal de que você está tratando muito bem o seu cliente, porque ele se sente o único, né? Então, você tem que explicar para ele, olha, eu tenho outros trabalhos que eu tenho que conciliar com o teu, então, eu preciso de uma data, se me dê uma data máxima, vamos, né? Se eu puder, eu entrego antes, enfim. Eu sou sempre por esse diálogo que gera um acordo, daí tudo bem. E, Vanessa, outra coisa que perguntaram para a gente foi a pergunta que mais surgiu. Como que é o seu dia a dia? Uhum. Então, assim, e aí é que tá, né? Que tipo, você falou agora os trabalhos que você normalmente faz, prazo, mas como que é isso, assim, geralmente? Entregou, todo dia está entrando coisa nova, você Sim. sempre domina. Existe alguma coisa na tradução juramentada que você, de repente, não faça, que você passe para um colega? Existe também essa situação de ser especialista em um determinado documento e não fazer outros? Ou o tradutor juramentado ele faz tudo que for documento? Como que funciona isso? Em tese, o tradutor juramentado está certificado para traduzir tudo, em tese, né? Mas isso que você acabou de mencionar, essa especialização, ela acontece naturalmente pela prática, como tradução não juramentada, né? A gente acaba traduzindo mais certos documentos, acaba trabalhando mais com certo público, e a gente acaba se especializando até certo ponto, né? O que acontece muito é que você acaba também trabalhando em parceria com certos colegas. Quando você não está dando conta, em algum momento, você tenta passar para um, tenta passar para outro, aí você vê aquele que sempre aceita, que está sempre disponível, que também trata bem o cliente, enfim. Essas coisas também vão se delineando ao longo da prática. O meu dia a dia. Trabalho em casa, né? Trabalho de qualquer jeito, em qualquer horário? Não. Por quê? Eu trabalho mais ou menos dentro do horário comercial. Por quê? Porque muitos dos clientes que me procuram são profissionais que trabalham em horário comercial. Então, se uma pessoa me procurar às 9 da manhã e eu estou dormindo e acordo e atendo o telefone bocejando, isso não é prática, né? Não é uma prática adequada profissional. Você não comunica respeito, você não comunica interesse no cliente, sabe? Tudo bem, você pode fazer isso, o cliente, vai que o cliente é, né, Odara, mas assim, falando sério, em geral, eu trabalho mais ou menos dentro do horário comercial, né? Estou disponível dentro do horário comercial, né? Tem que ter um profissionalismo aí, né? Eu acho que tem que ter
Uma outra coisa que eu desenvolvi, que eu não tinha, tá? Eu desenvolvi, foi paciência. Paciência com clientes sem noção. Em geral, eles são sem noção, eles não... É como eu não sei executar uma neurocirurgia. Eu não sei executar isso. Então, eu não posso, sabe? Eu estou dando um exemplo extremo. Assim como o neurocirurgião não sabe o que é uma tradução juramentada, né? São áreas, cada um na sua área, né? A maioria não sabe como é que funciona. Então, às vezes, as perguntas são meio malucas, mas eles estão tentando entender, né? Então, você tem que ter um pouco de paciência, ter um pouco de jogo de cintura, e aí que tá. Se você quer viver disso, como é que você vai destratar um cliente ou vai desconsiderar um cliente? Aí que entra a disponibilidade, né? Os colegas que têm outras atividades, que têm outras fontes de renda, que é absolutamente lícito, né? Talvez não tenham tanta paciência, então não atendem final de semana, tudo certo, é a prática de cada um, isso é bem individual mesmo. Mas eu que não tenho outra fonte de renda, como é que eu vou me dar o luxo de, não, me espere, vá, só atendo quando eu voltar daqui a 15 dias de férias. Não. Mas não. a gente estava até conversando sobre isso, Vanessa, na aula de terça-feira da turma do Marcelo Greco, que está aí, que o cliente ele vai chegar para a gente e vai falar assim, eu preciso de uma tradução. E pronto. Uhum. A gente é que vai ter que determinar e, de repente, orientar esse cliente, pessoal, sobre o que é essa tradução. Então, se isso é uma transcrição ou uma transcriação, que são coisas diferentes, tá, gente? Isso. Se realmente esse é um material que vai legendar ou é só um vídeo que não vai precisar legendar, mas ele precisa da transcrição daquele áudio. Isso. Então, nem de repente não é nem tradução. Ou se é um trabalho de criação, ou se é uma literatura, e aí realmente cada área tem sua cobrança, ou se aquilo é para um especializado, ou se aquilo é uma juramentada, o cliente ele não tem ideia. E vai chegar para a gente trabalho de tudo que é jeito. Então, é a gente que vai orientar esse cliente, de repente indicar um profissional. Olha, tem um profissional que é especialista nessa área. Então, a gente passa para ele. Que nem quando chega para mim, você faz juramentada? Não, eu indico a Vanessa. Ou o André Ricos. Eu sempre passo os dois também. Obrigada, viu, Marilis? A Andressa colocou uma pergunta aqui no chat que é, meu Deus, essa é explosiva. Agências de tradução. Agências de tradução para tradução juramentada, em tese, estão fora da lei. Porque o preço é tabelado por lei. Por lei. Não pode haver desconto porque isso configura a concorrência desleal. Tá? Então, não pode haver desconto. Você tem que seguir a tabela por lei. E por lei, ele é chamado ofício personalíssimo. Então, você responde juridicamente perante a lei individualmente. Então, as agências que estão... Isso que a Andressa colocou, as agências que estão dizendo que fazem tradução juramentada, como é que elas estão fazendo isso se não há margem para ganho? Porque o preço é tabelado por lei e o ofício é personalíssimo. A tradução não comporta intermediários. A agência não se responsabiliza pela tradução. É o tradutor. Então, a questão da intermediação na tradução juramentada, pelo menos até hoje, até onde a legislação está, né? Ela não comporta essa intermediação. Eu, pessoalmente, tenho muita bronca com agência, tá? Eu tive várias experiências com agências. Isso é uma coisa bem pessoal. Tem gente que se dá muito bem com a agência, tenho colegas e amigos queridos que trabalham ativamente em agência, tá? Mas com juramentados, em tese, isso é fora da lei. Não há espaço para intermediação. Fora que tem, né? Tem de tudo. Gente, tem de tudo. Desculpa, Vanessa, te cortando, mas é que lembrei de histórias. Não está me cortando.
que o profissional faz a tradução e às vezes pede para um profissional juramentado ir lá e assinar e certificar, carimbar, porque, né, Vanessa, é bem... Pois é, pois é. Gente, e Então, aí, veja, porque eu divido com você, você só carimba para mim e assina e eu te dou X% da tradução. Existe isso, né? Mas sim, está errado, está errado. é fora da lei, é fora da lei. O concurso existe para certificar o tradutor e a tradução, né? Em última instância, essa legislação está dizendo que o Estado brasileiro responde pela tradução. O Estado brasileiro garante juridicamente a tradução. E isso é a coisa que eu mais gosto na tradução juramentada, esse aspecto regulamentado, né? Eu acho a coisa mais bacana que tem. Então, eu acho triste quando entra uma agência com aquela configuração, com alguma, né? Algumas agências são ótimas, viu? As grandes agências tradicionais, consolidadas, merecem todo o respeito, tá? Mas não para atuar nessa área de tradução pública, né? Mas algumas pequenas agências querendo se aproveitar aí, eu já tive experiência com gente que não tinha a menor noção de tradução de espécie nenhuma. Eles só enxergavam o aspecto de ganho financeiro da intermediação. Então, eu pessoalmente tenho muita resistência, muita reserva com agência. Me perdoem a minha colocação pessoal, tá? Não, você está certíssima, e é bom, a gente traz os profissionais para jogar essas polêmicas na roda mesmo, porque às vezes, né, os iniciantes, eles embarcam em furadas sem saber que são furadas, às vezes eles nem sabem que aquelas práticas estão fora da lei. Então, acho que é importante a gente abordar aqui, e por isso que a gente sempre traz profissionais sérios, é o que eu falei lá no começo, éticos, que são conhecidos por boas práticas, porque são essas pessoas que a gente tem que copiar, são essas pessoas que a gente tem que colar, né? E porque aí isso vai deixando o nosso olhar mais atento para as coisas, né? O que não é, de repente, uma boa prática. Vanessa, a gente está meio que caminhando para o finalzinho. A Marília, só duas coisas que eu queria comentar. A Dani e a Tuane colocaram coisas importantes. Pode. A Dani falou do carimbo do tradutor. Dani, não existe carimbo de tradutor, tá? Isso é um dos mitos da tradução juramentada. Não existe carimbo. No Brasil, eu sei que em outros países pede-se carimbo. No Brasil não existe, tá? Só existe a matrícula na junta comercial. Essa é a prova da certificação do tradutor. No Brasil, o carimbo é só decorativo. Falando sério, tá? Parece piada, mas não é. Não tem valor jurídico nenhum, tá? A Tuane falou alguma coisa sobre preço, sobre ajudar pessoas que não podem pagar. Importante isso, Tuane, porque eu tenho colegas do francês que recebem muito refugiados haitianos que vêm com documentos em francês, que não conseguem pagar, pedem desconto e tal, tá? Eu acho que aí entra uma questão humanitária que fica ao largo da lei, é um negócio mais complicado, tá? Aí o tradutor entra com a sua consciência própria de ajudar, tá? Mas nesse caso, não há nada que possa fazer, tipo assim, perguntar a alguém ou consultar com alguém do lado da lei, porque, por exemplo, eu tenho um caso, a minha irmã adotiva, ela veio da Venezuela e ela é refugiada também, e ela tinha os documentos do meu sobrinho para poder traduzir. Tuane, me perdoe, eu não estou te ouvindo, querida, me perdoe. O áudio tá bem difícil. Tá difícil, Tuane, mas eu entendi que a irmã dela que é refugiada, a irmã dela venezuelana, certo, Tuane? Sim, tá me escutando agora? Sim, e aí tem a questão dos documentos. Isso, eu não entendi a parte que envolve o seu irmão. Não, ela tinha que traduzir o histórico, o histórico do meu sobrinho. Escolar. O histórico dele era em espanhol, eu tinha que traduzir o histórico, por isso. Existe questão de voluntariado, Vanessa? Olha, isso é uma coisa que estava em discussão também, porque
teoricamente, você não pode dar desconto, né? Teoricamente. Mas a questão que a Tuane levantou é absolutamente importante. Procede. É uma questão humanitária, né? Claro, claro. Eu já fiz traduções para haitianos que estavam indo para os Estados Unidos, que tinham conseguido a chance da vida, mas ainda estavam passando necessidade aqui, morando na periferia de Curitiba, mas tinham conseguido uma chance de... Eu fiz por um preço simbólico, né? Então, estou correndo o risco de ser presa, sei lá, né? Mas aí como se omitir, como negar, né? Eu não sei, é uma questão bem controversa. É controversa. Eu acho que de uma palestra que eu assisti com a Andrea Dori, e ela falava que ela chegou, inclusive, a colocar as pessoas, o cliente, dentro do próprio carro e sair com eles, acho que para pegar documentos e coisas assim. Então, sim, gente, são sim. coisas que esse pessoal passa e a gente nem imagina. Assim, vai além mesmo, não é meramente traduzir os documentos. Às vezes é você orientar a ponto de pôr dentro do seu carro e ir com ele. A Andrea Fazer é o que é maravilhosa. necessário. Ex-presidente da TPP, é sensacional. Ela tem histórias maravilhosas também, é super atuante e tem muito essa postura de ajudar muitos clientes. Eu acho maravilhoso, é sensacional. Então, Vanessa, mas eu ia para um outro lugar agora, porque está tudo muito bonito essa conversa, está tudo muito linda. Vai me dizer que não tem um miquinho que você já tenha pagado, que você tenha sofrido uma saia justa que você tenha enfrentado por causa da tradução juramentada? Era aquilo, não era? Você chegou, era outra coisa, ou aconteceu? Sei lá, eu já vi histórias assim de intérpretes em casamento que estavam interpretando a cerimônia e daí quebra o salto, acontece assim alguma coisa que... Com você, assim, você tem algum causo? Puxa, com tradução juramentada, não. Eu tenho coisas tristes e muito interessantes, né? Da juramentada, assim, ultimamente. E é que, como intérprete de casamento, eu fiz, eu acho que meia dúzia de casamentos. Eu acho que eu posso contar duas, que pode ser interessante. Como os meus causos são de tradutora geral, não de Mas tradutora está valendo. né? Então tá bom. É experiência Tá. compartilhada com os alunos. A gente faz isso muito nas aulas, que é para eles não caírem nas mesmas roubadas que a gente aprende pelos erros dos outros. Ó, Então, olha a radicalidade da experiência, olha a radicalidade. Você pode imaginar você entrar num centro cirúrgico para ter um filho e dizer para o médico: eu não terminei a tradução. Pode imaginar um negócio desse? Dor de parto, o que é isso? Há 28 anos atrás, eu estava grávida, né? E a situação financeira não estava boa na família, eu assumi uma tradução gigantesca, graças a uma amiga que eu amo, tradutora literária, que talvez você já deva ter ouvido falar, Lucy Colin. Sim, e ela me Ídola. mandou uma tradução que ela é tradutora literária, e mandou uma tradução técnica, gigantesca, que ia pagar a metade do parto, porque eu estava sem plano médico, né? Kamikaze desde sempre, o seu perfil do tradutor, né? E eu aceitei aquela tradução, foi uma das primeiras traduções grandes que eu peguei, era gigantesca. E eu tinha, na época, uma maquininha eletrônica chamada Olivetti Praxis 20. Nossa! Eu não tinha computador, 28 anos atrás. Meu Deus. Comecei a fazer a tradução ali, e a barriga crescendo, já era final da tradução, né? Era acho que o último mês e meio, assim, da gravidez. E eu fazendo a tradução, e eu fazendo o pré-natal e comentando com o meu médico, que era ele era professor da Federal e pesquisador na área, né? Inclusive, depois do parto, eu traduzi um artigo dele, que ele publicou numa revista. Mas antes, eu ia fazendo o pré-natal e falava: eu estou fazendo uma tradução, mas tá demorando para terminar essa tradução. E eu fazendo a tradução. Eu dando graças a Deus que tinha aquela tradução. E fazendo lá todo dia, lá na maquininha.
E daí estava chegando a hora, a barriga crescendo, e no último pré-natal ele olhou para mim e falou assim, essa barriga está pronta. E eu falei, bom, a tradução não está. Ele falou isso e no dia seguinte, de madrugada, eu liguei para ele dizendo, doutor Mauri, está chegando. Tá... Corri para o Hospital Nossa Senhora das Graças com meu marido e meu pai, né, na época, e entrei, deu tudo certo. Foi um parto normal, é tranquilo. Violeta, né? Violeta Não, está aí. essa é a primeira filha. Eu estou falando do Pablo, do meu filho. Pablo. E a Violeta está com 31 anos, o Pablo está com 28. E daí entrei, fui lá, passei pela triagem e tal, e entro no centro cirúrgico. Daí entra o doutor Mauri, meu médico queridíssimo, daí a primeira coisa que eu falo para ele, doutor Mauri, eu não terminei a tradução. Ele pega o meu rosto assim e fala assim, calma, você está tendo um bebê. Bom, claro, eu já estava com anestesia aí, né? Ele, calma. Daí deu tudo certo, o filho maravilhoso nasceu e tá. E a tradução? Daí eu terminei, eu tive que chamar dois tradutores para me ajudar e terminar a tradução. Daí terminei a tradução. Gente, que loucura. No centro cirúrgico, no meio de um parto. O que a responsabilidade faz com a gente, né? Assim, Isso, meu Deus. Esse eu acho que é o meu mais... como se o cliente não fosse entender que ela teve um filho, afinal de contas. Ela estava parindo uma criança. E seu filho já te perguntou se você queria trocar ele pela tradução? Oi, Tuane, eu não estou te entendendo, está muito indireto. Seu filho dela perguntou o quê, Tuane? Desculpa. Sim, porque a situação é muito engraçada. Você está me escutando? Sim, sim. E ele já alguma vez já falou assim, então me troca pela tradução, alguma coisa assim. Se ele já falou alguma vez que você troca ele por uma tradução. Eu troquei muito, tadinhos. Meus filhos cresceram com uma mãe que eu sou uma mãe muito apaixonada, eu acho que muito amorosa e tenho uma relação maravilhosa com meus filhos, mas eles me viram passar madrugadas e dias e feriados traduzindo. E aí eles chegaram à conclusão que não queriam ser tradutores, né? Porque na minha casa é assim. Puxa, que coincidência! Não querem me ouvir falar em tradução, né? Os meus filhos não sabiam o que eles iam querer ser da vida, mas eles olhavam para mim e falavam, tradutor eu não vou ser, tenho certeza. Meus filhos também, não querem nem saber. Mas, enfim, isso é só esse é o meu caso mais radical, né? Mais punk. Esse é o mais punk. Nossa, mas é muito mesmo, gente, imagina. Né? Você com dores e tal, quem já teve filho sabe, a pessoa ainda pensando ali na tradução, a criança indo e ela lá, e essa preocupação. Isso aí tem tudo, tem saia justa, tem tudo aí. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar para a Vanessa? Aproveitem, porque, ó, oportunidade. A Andressa comentou, tinha que se chamar Jerônimo. Muito bom, é verdade. Muito bom, André. E Dani, obrigada Jerônimo. pelo elogio à minha filha, viu? É que a minha filha Violeta e meu filho Pablo têm um pai chileno. Então, por isso que Mas é um nome muito, muito bonito. Mas ela é força própria, e ao mesmo tempo uma... Nome de flor, né, gente? Assim, tem uma delicadeza, mas esse em si, Violeta, ele é forte, ele é marcante, presença, né? Também gosto. E aí, pessoal, vocês tiveram as dúvidas respondidas, as curiosidades matadas? Como que ficou? Tuane morou no Chile, que legal. Legal saber, Tuane. Tuane, intérprete médica que legal. do espanhol. Isso. Legal. Gente, eu só queria deixar uma mensagem final, o seguinte. Está sendo tão prazeroso estar aqui conversando com vocês e na solidão tradutória, quando a gente acha uma brecha para falar, fica meio tagarela. Desculpem se eu falei demais, tá? Imagina, nossa. Mas a gente quer mais, sempre eu mais. falaria
horas com Ficaria vocês. horas ouvindo aqui. Maravilhoso. Mas eu gostaria de ouvir também, tá? Então, eu me sinto meio egoísta por não ter ouvido mais. Nossa, Mas eu me coloco pessoalmente à disposição de quem quiser conversar, perguntar, trocar ideias, sugerir. Eu me coloco pessoalmente à disposição ad infinitum, tá? Aqui, quem quiser me contatar fora desse canal, estou 100% à disposição, com a maior alegria, tá? Com o maior Vani, prazer você quer mesmo, deixar seus tá bom? contatos ou você quer me passar depois e aí eu encaminho para os alunos? Isso, eu Um passo e-mail? depois, não tenho muito segredo, mas eu passo depois para todo mundo, daí você libera geral aí, tá bom? Foi um debut lindo, hein, Dani, para você, porque os outros já participaram de maravilhoso. falar. Maravilhoso, amei. Ô, querida, A gente faz uma fotinho clássica, tá? Manu já até abriu a câmera lá, já tá na vida. Eu tô toda sem maquiagem, mas tudo bem, vamos lá. E a Manu já foi aluna de interpretação, Agora- foi aluna de tradução depois, Dani vai fazer o caminho inverso, está sendo nossa aluna de tradução e vai para interpretação. Marcelo, você também. Gente, eu vou pausar só um pouquinho. Michelle não tá com a cara muito feliz, não. Você tem a filha aí. Pessoal, então a gente vai encerrando essa transmissão, essa aula, porque eu acho que foi uma aula, assim, foi um privilégio muito grande para todos nós recebermos uma profissional, né, do gabarito da Vanessa na nossa casa. Vanessa, muito obrigada por ter compartilhado tanta coisa com a gente, tanto ensinamento de tradução, Imagine. de vida. Obrigada por todos os toques, as dicas, porque eu acho que foram muito importantes para a gente ficar mais ligado. Acho que você abordou temas muito delicados, mas importantíssimos. Então, assim, obrigada pela sua generosidade e a Interpret to Be agora é sua casa. Volte sempre que quiser. Nossa, eu não sei o que dizer. Para mim, eu estou até me sentindo importante hoje tem um sentido para a minha vida hoje. Não, mas, falando sério, foi um encanto, foi uma delícia, tá? Para mim, eu estava aqui à vontade e, como eu falei, fico à disposição de todos, indefinidamente, fora daqui também, tá? Um prazer imenso. Só alegria para mim, tá? Me desculpem alguma coisa que ficou incompleta, por exemplo, a explicação sobre o MEI. Me perdoem, porque essa é uma parte técnica que eu não entendo muito bem, mas eu posso mandar a explicação do meu contador bonitinha para vocês, para ajudar a entender. Tá bom? Eu acho que isso mostrou ainda mais o traço da personalidade que a gente tanto valoriza por aqui, né? Que é de falar as coisas que a gente sabe com responsabilidade, com ética, com propriedade. Isso não há problema nenhum. Os alunos escutam da gente, professor, assim, olha, não sei isso. A aula que vem eu tento voltar com a resposta. A gente também tem essa postura. Então, assim, só nos faz ter mais certeza ainda de que nós chamamos a pessoa certa para falar disso. Fico sem graça, mas felicíssimo. Meu coração está super pulando aqui de alegria. Tá? Foi um prazer. Esse é o espírito Interpret to Be. É assim que a gente gosta. Me identifiquei total. E é isso. Vamos marcar também um rock com a Vanessa, porque a nossa baterista, gente, é a única tradutora baterista que eu conheço. Tem ela e o Walter. Só sei tocar rock mesmo. Músico ruim é roqueiro, então sou eu mesmo. E assim, quem vier para Curitiba, marque com a gente, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um drink juntos, porque fique registrado aqui, I too beer. Estou para essa campanha, ó. Estou fazendo uma campanha. Wine, né? I to wine, I to beer. Estou insistindo para a gente lançar essa campanha aqui, esses vinhos, esses. Tem que fazer um copo. I to beer, dá um copo. Isso, Dani. Vamos fazer isso. Copo. E convida, paga, né? Oi? Quem convida, paga, ele O Marcelo soltou e já emudeceu. Não, o Marcelo falou e já apertou o mute logo. Então, vou encerrando aqui.